Olá! Excelente semana para todos vocês que estão aí do outro lado desse vídeo. Eu me chamo Débora Regina. Eu estou aqui para trazer uma palavra muito especial para você. Uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração e tem me direcionado a gravar este vídeo. Então, por isso eu estou aqui. Esta palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Uma palavra onde eu estive meditando. E eu retirei alguns tópicos e eu gostaria de compartilhar com você para que você possa aprender um pouco mais junto comigo com esta palavra. Aonde diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que palavra poderosa, não é? Então, aqui eu retirei o primeiro tópico, que seria sede firmes, que é o primeiro que fala: meus amados irmãos, sede firmes. Aí eu quero te levar à história de um jovem rapaz que se encontra lá no primeiro livro da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 37, começa a contar a história de José, um jovem rapaz, aonde ele nasceu na velhice do seu pai, nasceu de uma mulher que demorou anos e anos para ser mãe, que desejava muito ser mãe, mas não podia, não conseguia ter filhos. Então, ela passou anos vendo a sua concorrente, porque naquele tempo os homens tinham mais de uma esposa, e ela via as outras mulheres de seu marido tendo filhos, muitos filhos, um filho por ano, e ela nada. Anos se passava e anos se passava e nada. Imagina só o sofrimento dessa mulher. Imagina como estava o psicológico dela. Imagina como ela se sentia inferior. Porque cá entre nós, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa, eu já atendi muitas pessoas, então a gente sabe como que quando você tem um desejo, você tem um sonho, você não alcança, isso vai te deprimindo, isso vai te deixando para baixo, isso vai te limitando em muitas vezes. Por quê? Porque você começa a acreditar que aquele sonho não é para você, que aquilo não vai acontecer. E por mais que eles acreditavam em Deus, que era uma família que servia a Deus, mas aquela mulher não recebia o seu milagre. Ali tem alguns pontos, alguns contextos, né? Que se a gente fosse estudar a fundo, talvez entenderíamos algumas coisas que Raquel precisava deixar, que Raquel precisava ser tocada, ser transformada por alguns atos e atitudes que ela teve. Mas o foco desta palavra é José. Então eu venho falar com você sobre este jovem de 17 anos, assim como a Bíblia diz, ele tinha 17 anos naquele tempo, aonde no capítulo 37 começa a relatar que o seu pai Jacó mandava ele ir com os seus outros irmãos, filhos de outras mulheres, a cuidar das ovelhas, a apacentar o seu rebanho. Então José obedecia ao seu pai, ele trabalhava com os seus irmãos. Mas quando ele voltava para casa, ele sempre trazia notícias para o seu pai. Ele era um tipo de... aquela pessoa que ia para estar inspecionando, olhando o que é que estava acontecendo. E os irmãos dele eram rebeldes, não eram obedientes ao pai, assim como José. Por quê? Eu imagino que Jacó e Raquel oraram muitos anos pedindo um milagre a Deus. Então esse filho foi muito desejado, foi muito querido, foi assim um filho que veio em uma hora muito especial, foi uma alegria muito grande, um regozijo muito grande para aquela família, para aquele casal. Então isso despertou uma inveja automaticamente. Você imagina os outros irmãos olhando e falando: aquilo ali é o queridinho do papai, é o filho da mulher que ele ama, a nossa mãe nem é amada, nem foi a escolhida por ele. Ele se casou com a nossa mãe porque ele foi enganado. Ele se casou com a nossa mãe porque o nosso avô fez com que acontecesse assim. Não foi porque Jacó queria. Jacó queria Raquel.
E olha só, ali no início do casamento, ali no início, antes desses filhos virem ao mundo, eles já vieram com um sentimento de rejeição, porque a mãe deles se sentia rejeitada, porque ela não era amada como a sua irmã. Então uma mulher que se sente rejeitada, seja pelo marido, seja pela família, seja pelos pais, ela vai gerar um filho com um sentimento de rejeição dentro dele. E que ele nunca vai se sentir capaz de alcançar o amor de seu pai. Então, olha que importante a gente parar e analisar tudo isso. Porque tem todo um contexto. Eles não eram ruins porque eles queriam ser. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam de uma orientação. Assim como todas as pessoas hoje em dia precisam de orientação. Precisam de alguém que ajude, que aconselhe, que dê uma mentoria, né? Como se diz hoje. Que ajude de uma forma mais atento aos detalhes. Nós não podemos olhar somente um contexto familiar, mas olhar lá, desde o início, como é que foi o início desse casamento, como é que foi que esse pai e essa mãe se conheceram. Aí nós podemos entender o porquê desses filhos serem da forma que eles eram rebeldes. Por quê? Porque a rejeição, a raiz de rejeição, ela aciona vários gatilhos, várias maneiras de interagir e atuar nas pessoas. Algumas pessoas que se sentem rejeitadas vão ser rebeldes, vão ser pessoas invejosas, vão se sentir inferiores, vão se sentir... Nossa, tem muita coisa. Tem alguns estudos sobre raiz de rejeição que a gente consegue entender muito a fundo sobre isso. Então eles tinham uma raiva sim de José, porque José foi desejado, José foi planejado, José foi querido por anos. Ele veio de um amor puro, de um amor onde seu pai e sua mãe se amavam plenamente e desejavam ter um fruto desse amor. E José, eu posso imaginar ele como um jovem bom, um jovem que não queria desagradar o seu pai, porque ele sabia o quanto ele era amado pelo seu pai. Então ele ficava indignado com as atitudes dos irmãos que não faziam o que o pai pedia, que não cuidavam do rebanho da forma correta que deveria ser cuidado. Então ele trazia a notícia e falava: pai, eles não estão fazendo o que o Senhor mandou, eles não estão fazendo tudo que o Senhor mandou. Então José sempre estava ali contando o que estava acontecendo, mas eu acredito que não era uma maldade dele, não é porque ele era um fofoqueiro, não é porque ele queria que o pai dele odiasse os irmãos dele. A Bíblia não fala que José tinha um coração duro ou tinha um coração ruim. A Bíblia não relata isso, em parte alguma que eu li sobre ele. Mas os seus irmãos sim, a Bíblia relata que eles eram invejosos, que eles procuravam maneira de fazer José sofrer. Mas José tinha um coração puro, José tinha um coração bom, ele era obediente, ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Olha a importância de ter uma identidade, de saber quem é, de saber agir corretamente. Então, por que eu te digo sede firmes? Porque José, ele foi firme em todo o tempo. Ele teve 2 sonhos muito fortes. Sonhos que se ele parasse para pensar no sonho que ele teve, ele não contaria para os irmãos dele. Mas ele contou os sonhos dele para os irmãos dele. Muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado, a gente conta o nosso sonho para pessoas que a gente não deveria contar. Ah, mas é meu sangue, é minha família, são pessoas que estão perto de mim. Ai, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Imagina que ele não vai sonhar e se alegrar comigo. Tome cuidado. Tome cuidado aonde você coloca, entrega o seu coração, os seus sonhos. Tome cuidado com isso. José, ele era firme em tudo que ele fazia. Além de ser obediente, uma firmeza na obediência ao seu pai, ele também foi firme para contar o seu sonho, porque ele acreditou no sonho. Ele acreditou, então ele foi firme. Olha só. Que importante isso. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de convicção, uma pessoa que sabe o que é da vida. Claro
Claro que a gente não vai sair por aí despejando nosso sonho. Mas ele sentiu de contar, ele sentiu de compartilhar. Mas quando ele contou, nem ele mesmo imaginava que em algum momento aqueles sonhos fariam sentido. Em algum momento aqueles sonhos se tornariam realidade. Então o primeiro a acreditar no sonho tem que ser eu. Eu mesma, você mesmo. Se você tem um sonho, não importa que você vai contar para os seus irmãos, para as pessoas que vão tentar te destruir, que vão tentar te desanimar e dizer, cara, você tá sonhando demais. Você tá achando que você vai tão alto assim? Que a gente vai ser inferior a você? Você tá pensando isso? Você não vai chegar a lugar nenhum, cara. Você é novinho, você não tem capacidade para isso, não. Com certeza ele ouviu palavras negativas demais. Mas eu te digo, hoje, seja qual for o momento que você vai ouvir este vídeo, assistir esse vídeo, o primeiro a acreditar no sonho tem que ser você. Você pode falar com a sua boca. Claro que com muito cuidado. Eu te digo, tenha cuidado ao colocar o teu sonho a ser conhecido por outras pessoas. Mas quando você for falar algo que é teu, que você sentiu de compartilhar com as pessoas, se prepare antes. Se prepare antes por quê? Porque nem todos vão te aplaudir. Nem todo sonho que você tem vai ser aplaudido por todos. Nem todo sonho que você tem, você vai receber pessoas falando, ei, tamo junto, tô contigo, eu acredito. No que precisar, eu tô aqui para te apoiar. Eu vou estar junto com você. Talvez José era um jovem ingênuo e ele pensou, eu vou contar meu sonho, quem sabe os meus irmãos vão pensar assim, se eu vou chegar a uma posição tão alta, tão boa, eles digam assim, vamos nos unir a ele, vamos ajudar ele, vamos ficar junto com ele. Que despertaria um amor, um carinho diferente nos irmãos. Eu creio sim que existem pessoas boas. Eu creio sim que existem pessoas que acreditam na bondade dos outros e na mudança dos outros. Então, eu acredito que José acreditava que talvez aqueles irmãos poderiam mudar a sua forma de ver, de agir com ele. Que talvez eles pudessem ter essa união de sangue, de irmãos. Porque a gente para e pensa, família. Quanto que a gente quer que a nossa família nos aplauda, nos ajude, nos impulsione. Quando a gente tá ali para baixo, talvez venha uma palavra e fala, não desanima não, porque o propósito de Deus na tua vida é grande, continua firme. O que Deus tem para fazer através de ti é muito lindo. O que Deus tem para fazer através de mim? Às vezes você pensa assim, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei falar, eu não sei gravar vídeos, eu não sei cantar, eu não sei ministrar uma palavra, eu não sei ensinar. Muitas pessoas se sentem inferiores por causa disso. Mas Deus, ele não erra na sua criação. Deus, ele é perfeito na sua criação. Então, o nosso corpo, ele é feito de partes diferentes uma da outra, com funções diferentes. Funções diferentes. Então, todo ser humano nasceu com uma função diferenciada, com um dom, com um jeito diferenciado do outro. Nós não podemos ser todos iguais, nós somos únicos. Nós somos únicos, criação única, perfeita, maravilhosa. Então, seja qual for a função que você tenha. José, ele era jovem, 17 anos. O que um jovem de 17 anos já tem toda uma mentalidade formada? Não, ele está começando. Ele está buscando o autoconhecimento, ele está tentando se conhecer, tentando se encaixar num lugar ou outro. Assim somos nós. Com o passar da vida, a gente vai se encaixando, a gente vai descobrindo no que a gente é bom. Tem mulheres que são ótimas, excelentes na cozinha, que fazem coisas extraordinárias na cozinha, que alegram o dia de sua família, que alegram todos que a visitam.
Esses dias eu fui visitar uma pessoa, ela me presenteou com um pote de doce. Eu disse assim, essa é a tua forma de amar. Essa é a tua forma de dizer eu te amo. Presenteando a outra pessoa com um pote de doce que ela preparou com as mãos. Ela dedicou um ato de serviço, um tempo de qualidade para preparar o doce. E entregar em forma de presente para aquela pessoa querida e dizer, olha, estou feliz porque você veio me fazer essa visita, então eu quero adoçar você, eu quero adoçar a tua vida. Então cada pessoa tem um jeitinho especial. Tem pessoas que vão trabalhar nos mais diversos tipos de profissões. Olha uma arquiteta. Nossa, me veio agora em mente. Uma arquiteta. Para e pensa, quando eu fui construir, quando eu fui idealizar como eu iria fazer o meu escritório, que é onde eu estou, eu pensei, eu vou chamar uma arquiteta. Ela é uma pessoa capacitada e preparada para colocar no desenho, no papel, o que é que eu estou sonhando em fazer. E ela, através das minhas palavras, eu falar para ela como eu quero, mostrar umas imagens, algumas ideias, ela vai fazer algo único, meu, algo que tem a minha essência, que tem o meu jeito. Olha só, é uma forma dela demonstrar cuidado, carinho, através do seu trabalho. Ela tá ganhando para isso. Mas é o dom que Deus deu especialmente para ela, porque é um dom que eu não tenho. Um dom que Deus deu para ela. E olha, eu posso olhar aqui cada detalhe que tem aqui dentro. Tem um quadro que está escrito querer, poder